Imagine uma mola presa por uma de suas extremidades verticalmente ao suporte. Acoplemos na outra extremidade uma massa M e liberemos a mola lentamente até chegar a seu alongamento máximo. Chamamos esse ponto de equilíbrio. Nessa posição, devido ao peso mg, ela ficará em repouso. Atua neste momento sobre a mola uma força elástica que equilibra o peso. Pela lei de Hooke, a força elástica é proporcional à deformação da mola e se opõe ao movimento. Portanto, Fe é igual a Ks, onde S é o deslocamento da mola e K sua constante elástica. Podemos ter ainda atuando no sistema as outras duas forças. São elas força de amortecimento ou atrito ou a força externa. No caso de nosso trabalho, não haverá atuação de força externa, somente a força de amortecimento ou força de atrito. O movimento de uma mola pode ser descrito por uma EDO de segunda ordem, do tipo mx duas linhas, cx', kx igual a F de t, onde m é a massa do objeto preso à mola, c a constante de amortecimento do meio e k o coeficiente elástico da mola, e F de t uma força externa qualquer. Como disse, nosso experimento não haverá atuação de força externa. Logo, a equação toma a forma mx duas linhas, cx' mais kx igual a zero. Para chegarmos à equação que descreva o nosso sistema, devemos obter os valores de m, c e k. A massa m obtivemos através da pesagem da massa utilizada em uma balança eletrônica. M é igual a 0,1003 kg. Para determinarmos a constante elástica da mola, K, foram utilizadas mais duas massas, M2 e M3, com 0,0498 e 0,0505 kg, respectivamente. Adicionando as extremidades livres da mola e anotando a variação do comprimento que causavam, foi feita uma média aritmética dos três coeficientes encontrados. Para obtermos a constante de amortecimento do meio, no caso o ar, direcionamos a atenção para a equação do movimento oscilatório subamortecido. Nesta equação, o termo destacado descreve a variação da amplitude do movimento, enquanto a outra parte impõe a oscilação. Ao concentrarmos na parte destacada, percebemos que, se for montado um gráfico contendo a amplitude máxima xi em dado instante de tempo, podemos encontrar a constante de amortecimento. Mas para facilitar o ajuste, faremos a linearização desta função, passando o ln nos dois lados da equação, em que a é o valor de menos b sobre 2m. Desta forma, ao encontrarmos a, podemos encontrar o coeficiente de amortecimento e montar a EDO que descreve o movimento, coletando os valores de xi e t. Agora, vamos puxar o sistema a partir do ponto de equilíbrio para o ponto mais 60 e liberá-lo a partir do repouso. Veja aí como ficou o movimento.
Observe que o gráfico nos deu o A. Então podemos montar a equação, onde encontramos o delta da equação característica igual a menos 2,725, com raízes complexas. Logo, nossa equação ficou. Vamos agora testar a efetividade da nossa equação. Se temos t igual a 1 segundo, temos o seguinte PVI. Então, chegamos à equação. Logo, x de 34 teria que ser 0,0585 metros. Vamos ver como foi na realidade. Podemos perceber que, comparado à realidade, nossa equação não está muito distante. Podemos assim dizer que ela foi uma boa aproximação, ou seja, uma boa previsão da realidade. Agora trabalharemos um pouco com o sistema superamortecido. Para isso, utilizamos mel como fluido amortecedor do movimento. Nestes casos, onde há superamortecimento, não deve haver oscilação, mas somente o retorno da mola para sua posição de equilíbrio. Vemos abaixo o gráfico genérico do movimento superamortecido. A EDO que descreve o movimento é a mesma, contudo, como em sua equação característica o delta é maior que zero, temos a seguinte equação horária. Percebemos nesta equação que a exponencial puxa o movimento até zero. Como a EDO de origem possui a mesma estrutura do sistema subamortecido, temos que obter os valores de M, C e K. Como utilizamos a mesma massa e mola do sistema anterior, temos os mesmos M e K. Devemos descobrir agora o coeficiente de amortecimento do meio. Para isso, utilizamos a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Desenvolvendo os cálculos, chegamos à constante de 1,677. Logo, temos a equação. Com o PVI x de 0 igual a 0,038 e x' de 0 igual a 0, podemos montar nossa equação. Observe que no tempo zero, a posição da mola estava em 0,038 metros. Após a resolução da EDO homogênea com coeficientes constantes, obtemos a equação horária. Se jogarmos t igual a 1 segundo, temos que x de t igual a 0,03 metros. Ou seja, a mola se deslocou 0,008 metros. Vamos conferir na filmagem se de fato podemos considerar nossa equação confiável. Observe que o deslocamento total da mola no tempo de 0 a 1 segundo foi de aproximadamente 8 milímetros. Então, a nossa modelagem mais uma vez funciona utilizando o método das EDOs de segunda ordem homogêneas de coeficiente constante. Tanto o sistema subamortecido quanto o sistema superamortecido, as equações comprovam o valor que esse tipo de modelagem traz à engenharia. Então fiquemos atentos e aprendamos muito bem esse tipo de equação. Tanto para o sistema subamortecido quanto para o sistema superamortecido, as equações descrevem muito bem o movimento real, comprovando o valor